Saudações, família Enécio Culto. O ponto abordado hoje por este canal não fala sobre relatos e avistamentos de lobisomens em dias atuais, mas sim do que pode ter sido o início de tudo, e também indica fazer parte da história. Muito do que estará sendo dito hoje indica como tudo pode ter acontecido para que a aparição do lobisomem possa ter chegado ao Brasil. A lenda do lobisomem no Brasil foi disseminada para todo o território brasileiro logo depois que as grandes navegações portuguesas aportaram e colonizaram o nosso país. Muitas histórias passaram a ser contadas, mas acabou ganhando destaque nos sertões, pois foi neste território que a lenda do lobisomem acabou ganhando várias outras versões. E por este e tantos outros motivos, ela também varia de acordo com cada região. Uma delas acredito que da mesma forma que eu, muitos de vocês já tiveram a chance de ouvi-la sendo contada, principalmente por alguém de nossa família, ou até mesmo em roda de amigos. Esta lenda relata algo muito antigo. Nela é dita que a sétima criança que venha a nascer de uma sequência de filhos do mesmo sexo irá virar lobisomem. Também há outras versões que falam que depois que o sétimo filho se casar e se tornar pai, será o seu filho que se tornará a fera, pois herdará a maldição que seria de seu pai. Ou então, de uma sucessão de 6 filhas mulheres. Se o sétimo filho for um menino, ele também viraria a se tornar a criatura. Muitos ainda carregam o costume do filho mais velho dos 7 filhos batizar o que seria mais novo, pois desta forma a maldição do lobisomem seria quebrada. Estas crenças estão ligadas a épocas mais antigas, onde fala principalmente sobre os pais de família. Até onde se sabe, quando uma mulher tinha seus filhos, se porventura as mulheres viessem a ter filhas mulheres, seus maridos não ficavam satisfeitos e acabavam projetando sobre a esposa e também suas filhas palavras contrárias, rogavam pragas e por muitas vezes profanavam palavras de maldição contra suas filhas. Então, quando a família era formada por 6 filhas meninas e nascia o sétimo filho, é neste ponto da história que a maldição ganha força. Se o sétimo filho por fim fosse menino, como castigo pela maldade de seu pai, este filho se tornaria o lobisomem. Então, depois de alguns meses de seu nascimento, a família já podia constatar que a criança continuaria com um semblante de pálida, bastante magra, e também que suas orelhas, de certa forma, estariam passando a se tornar pontiagudas. Tão logo esta criança atingisse a maioridade, sua aparência seria de um homem comum, muito alto e lívido de tom de pele, e seu olhar seria profundo e bastante melancólico. Na maioria das vezes, este homem seria bondoso e calmo,
mas também sem nenhuma explicação, ele poderia se tornar bastante agressivo. E a partir deste momento sua respiração passaria a se tornar tão pesada, a ponto de poder ouvir algo muito parecido com um baixo rosnado. Esta mesma lenda nos relata que tão logo o sétimo filho viesse a completar seus 13 anos de vida, ele seria acometido por uma maligna manifestação, que por sua vez acabaria por aguçar os seus instintos, e ele deixaria de ser humano para se tornar um lobisomem. Sua primeira transformação pode tanto acontecer em uma terça-feira, como também em uma sexta-feira. E tão logo isso viesse a acontecer, o mesmo indivíduo passará a tomar a forma de fera em qualquer noite da semana. Também haverá noites que se tornarão mais propícias para que isso venha a acontecer. A noite de quinta-feira para sexta-feira santa, também durante as noites de quaresma, pois durante toda a quaresma, a lua exercerá a maior força sobre o indivíduo, e também na sexta-feira da paixão, muito diferente do que todos pensam. Não importa em que fase a lua esteja, pois a criatura terá que cumprir a sua sina. Resigne-os a serem cumpridos por um lobisomem. O lobisomem terá que correr por 7 quadras, visitar 7 cemitérios e também 7 pátios de igreja. E por fim, 7 encruzilhadas. Tudo isso deve acontecer antes que o galo cante, premeditando que a alvorada do amanhecer está chegando. Os povos mais antigos relatam que durante as noites em que o lobisomem passa por ruas e também por chácaras, é possível ouvir o som de suas orelhas se chocando, uma contra as outras, e também um compasso plenamente desajeitado de corrida. Os mais antigos, que carregam tudo isso como sendo verdade, plantam sobre as suas terras arruda e também alecrim, pois são plantas que até os dias atuais acredita-se ter o poder de afastar o mal. Então, durante o tempo de anos que o lobisomem carrega esta sina, ele tem que a cumprir, pois se não o fizer, ele pode ficar permanentemente em sua forma animal e nunca mais retornará à sua forma humana. Como vocês constataram, muitos boatos correm em torno desta maldição, mas a que prevalece é a que, quando ele passa por todos os lugares que tem por destino durante a noite, cada um desses lugares enfraquece mais e mais a maldição. E por este motivo, o desafortunado de sorte acaba deixando de ser a fera que o condena durante a noite. Então ele acaba retornando à sua forma humana. Que fardo pesado é este que recai sobre o sétimo filho? A forma de extinguir a maldição. Curandeiros, benzedeiras e alguns bruxos antigos acreditam e dizem que se um lobisomem for ferido por um ser humano que porte um objeto pontiagudo e que venha conseguir ferir o corpo da criatura, se do corpo da fera uma pequena gota de sangue se desprender de sua carne, de imediato ele deixará de ser a criatura que o condena durante o seu tempo de sina, pois este fardo será tirado do seu corpo. O mesmo objeto que ferirá a fera terá que ser forjado momentos antes do acontecimento,
pois a primeira carne a ser cortada terá que vir a ser da criatura. E logo depois deste momento, a lâmina ou objeto pontiagudo deixará de ser virgem e carregará com ela o sangue fadado de um amaldiçoado. Cordiais uivos a todos. Boa noite.